Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e nessa aula nós vamos retomar a importância das conjunções na construção do texto. Nós já temos aula falando sobre orações subordinadas, orações coordenadas, está tudo no nosso canal. Se você tem dúvida, volta lá e assista. E nós temos também as conjunções coordenativas e subordinadas que vão estabelecer a relação, a ligação entre as orações. Nessa aula, nós vamos falar sobre a importância dessas conjunções que podem estabelecer tanto relações entre orações e também as relações dentro de um parágrafo ou entre um parágrafo e outro. Então, nós vamos começar aqui com o nosso texto. Eu trouxe um artigo de opinião, que é um dos gêneros que nós estamos estudando, e nós vamos fazer a leitura desse artigo e ir identificando as conjunções. Elas foram destacadas no texto, e eu quero que você comece a pensar que relação essa conjunção estabelece. Depois nós vamos confirmar tudo isso ao final do texto. Então vamos para a leitura. Artigo de opinião. O uso consciente da tecnologia. Então esse é o título do artigo. Vivemos em uma era digital em que a tecnologia ocupa um lugar central na vida cotidiana. A introdução do artigo, vocês estão vendo que a gente começa sempre apresentando o assunto, né? Então ele começa. Embora ela ofereça inúmeros benefícios, como agilidade na comunicação e acesso rápido à informação, também pode gerar dependência e isolamento social. Então, esse embora é uma conjunção que estabelece uma ligação entre essa primeira afirmação que foi feita aqui e essa segunda afirmação que é feita a seguir. Vocês estão vendo? Aqui nós temos uma ideia que é ligada dentro do parágrafo. Esse embora, será que ela traz uma ideia de que, embora ela ofereça inúmeros benefícios, também pode gerar dependência e isolamento social? Aqui nós temos outra conjunção. Portanto, é essencial refletirmos sobre o uso consciente desses recursos. E ele finaliza o parágrafo de introdução. E esse, portanto, ele traz para nós uma ideia de quê? De conclusão. Depois dessas duas afirmações, ele chega a uma conclusão, ele apresenta a conclusão dele como a tese dele aqui, né? Que é essencial refletir sobre o uso consciente desses recursos. Muitas pessoas utilizam seus dispositivos por horas seguidas, sem que percebam quanto isso afeta as suas relações pessoais. Então, ó, sem que, tá vendo? Nós temos aqui de novo, ó, uma locução conjuntiva. A locução conjuntiva é quando nós temos duas palavrinhas, né, que exercem esse papel de conjunção. Além disso, o excesso de tempo em frente às telas pode comprometer a saúde física e mental. E se além disso, que ideia ele traz para ligar essa primeira afirmação com essa segunda afirmação desse parágrafo? Então, aqui nós entramos, né, no parágrafo do desenvolvimento, onde ele vai trazer os argumentos. E o primeiro argumento que ele traz é que as pessoas utilizam os dispositivos por horas seguidas, sem perceber o quanto isso afeta as suas relações. Além disso, o excesso de tempo em frente às telas pode comprometer a saúde física e mental. Ele traz esse fato aqui na sua argumentação. Se a tecnologia for usada com equilíbrio, então nós começamos aqui já com o se, com a conjunção. E esse se traz ideia de que, se a tecnologia for usada com equilíbrio, ela pode ser uma aliada poderosa no aprendizado, no trabalho e no lazer. Mas, agora olha só, o mas está estabelecendo uma relação com essa primeira afirmação que foi feita dentro do parágrafo. Mas, quando utilizada de maneira excessiva, tende a se transformar em um obstáculo ao bem-estar. Nesse parágrafo, ele trouxe aqui a questão do equilíbrio, mas se não tiver equilíbrio, pode ser um problema, não é? Assim, agora ele introduziu o parágrafo com outra conjunção, fazendo uma ligação com a ideia apresentada nesse parágrafo anterior. E essa ligação é muito importante porque ela dá continuidade à ideia que vinha sendo desenvolvida no texto. Então, assim, cabe a cada indivíduo avaliar seus hábitos digitais e buscar formas de manter um uso saudável da tecnologia. Afinal,
O avanço tecnológico é inevitável. O que precisamos é garantir que ele esteja a nosso favor, e não o contrário. Aqui nós temos, uma locução conjuntiva. Agora vamos ver que ideia que essas conjunções trouxeram ao texto. O embora dá uma ideia de concessão, contrapõe uma ideia principal, apesar de. Então, apesar de ajudar, ela também pode trazer problemas. Nós chamamos ela de concessiva, esse tipo de relação. Portanto, uma ideia de conclusão, indica uma conclusão lógica, que é aquela que ele usa para colocar lá a tese dele, né? No início do texto. Sem que, subordinativa temporal ou concessiva, indica algo que acontece sem que outro fato ocorra. Além de, ela é aditiva, adiciona uma informação. Então, além disso, né? Então, estou adicionando mais alguma coisa. E o se traz uma ideia de condição, apresenta uma condição. Se for usada com responsabilidade, então é uma condição. O mas é uma adversativa, aponta uma oposição ou um contraste entre duas ideias que são apresentadas. Nós temos o mas, o porém, o contudo. E o assim? Assim dá uma ideia de conclusão ou de explicação, indica uma consequência ou uma explicação. Naquele caso, nós vimos que era uma explicação do que foi dito no parágrafo anterior. Afinal, ela é explicativa, justifica ou reforça uma ideia anterior. Então, algo que foi dito que te levou a essa explicação. E não o contrário, é uma adversativa implícita. Ela contrapõe a ideia anterior. Quando eu falo, eu quero isso e não o contrário, eu estou contrapondo a ideia que pode ser dita por alguém, né? Que é o contrário daquilo que eu quero. Então, meninos, veja a importância que as conjunções têm dentro dos textos. Sem as conjunções, os textos ficam sem coerência, sem coesão. Não há uma ligação lógica entre as partes do texto, entre as orações do texto. Por isso elas são tão importantes, por isso nós estudamos tanto as conjunções e aprendemos a usá-las a nosso favor. Para construir um texto, você precisa usar a conjunção correta, que dê a ideia que você quer, para que o seu texto não fique sem lógica, incoerente e sem ligação entre as partes. Espero que vocês tenham compreendido a importância das conjunções. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.